A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Seja Servo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão assistindo este vídeo. A mulher foi concedido um poder, o poder de ajuntar pessoas, né, dentro da sua casa, dentro da sua família. Embora o homem ele seja o protetor do lar, ele seja o cabeça do lar, a mulher ela tem o poder de ajuntar, né? E para afirmar isso que eu estou dizendo aqui, a mulher quando ela fica sozinha, quando ela fica viúva, ela tem a reunião, ela reúne os filhos em torno de si, né? E o homem, né? Muitas vezes a família se dispersa, né? A família não se reúne em torno do pai, mas se reúne em torno da mãe, né? A mãe tem esse poder, a mulher tem esse poder de agregar as pessoas ao seu redor. E eu quero te dizer aqui que no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, diz que a mulher tola, ela destrói a sua casa com as próprias mãos, mas a sábia edifica o seu lar. A mulher sábia edifica o lar. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, muitas de nós, muitas mulheres, demoram muito tempo para conseguir ganhar o seu esposo, para conseguir ganhar a sua família para o Senhor Jesus. E quando ganha, muitas afastam da igreja a sua família, porque começam, depois de tanto sacrifício, depois de tanta oração, tanta súplica para o Senhor, começam a mostrar os defeitos da igreja para o seu cônjuge, o seu esposo, a sua família, os seus filhos. E muitas vezes eles acabam entristecendo e se afastando do Senhor por causa das dificuldades que nós temos na igreja. A igreja é um lugar composto de pessoas. E a gente sabe que onde existem pessoas, existem problemas, vão existir dificuldades. E foi por isso que o Senhor ele nos manda congregar, ele nos manda congregar, porque é só congregando, é só dessa forma, no meio das pessoas, que nós vamos poder nos curar dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Porque quando as pessoas, às vezes, manifestam os seus problemas, nós precisamos compreender muito mais o outro do que buscar a compreensão. E quando nós buscamos muito mais compreender o outro, então o Senhor nos justifica. Então o Senhor ele entra nas nossas causas, ele mostra para as pessoas que as coisas não são exatamente da forma que elas pensam. Né? Ele traz a justificação a respeito da nossa vida quando nós nos posicionamos ao lado da palavra de Deus. Né? Quando nós nos calamos ao invés de falar. Né? A Bíblia diz que o tolo se apressa em falar, mas o sábio cala. O sábio ouve, o sábio escuta, ele sabe o momento de falar. Né? Existe um momento preparado para todas as coisas, há tempo de calar e tempo de falar. Né? Então eu quero te dizer aqui, eu vim aqui te dizer que não influencia para o mal, não influencia para perder, mas influencia para ganhar. Influencia para ganhar, não coloca tudo que tu já conquistou a perder por causa de coisas tão pequenas que vão acontecer. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e Jesus diz que o joio está junto com o trigo dentro da igreja. Né? Então, eu vim aqui te falar hoje
né, como uma reflexão para a tua vida, que é necessário, com o poder de influência que tu tens sobre a tua casa, é necessário influenciar os teus filhos, o teu esposo, a tua casa para o bem. Influencia para a presença do Senhor. Tem muitos esposos que estão na presença de Deus com as suas esposas e que para onde a sua esposa vai, ele vai. Muitas vezes as mulheres têm essa dificuldade com outras mulheres, disputas, contendas, né? E ainda trazem um costume do mundo, que é o costume da vaidade, né? Da disputa. Muitas mulheres, por exemplo, quando estão no mundo, não conhecem o Senhor Jesus Cristo, elas não se arrumam para si, se arrumam para outras mulheres, não se arrumam para o seu marido, para o seu esposo, elas se arrumam para ficar bonitas para outras mulheres, para dizer, para mostrar que estão bonitas, né? Mas quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, as nossas vaidades, elas ficam no passado, elas são sepultadas com Cristo. E quando eu falo que a vaidade é sepultada com Cristo, eu não digo que nós não devemos nos arrumar, porque a Bíblia não fala desse tipo de vaidade. A Bíblia fala, e muitas pessoas confundem, né, quando a Bíblia fala de vaidade, a Bíblia fala da autovalorização de si mesmo. E não que nós não devemos nos arrumar, que nós não devemos nos cuidar. Sim, nós devemos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Nós não devemos nos autovalorizar como se nós fôssemos melhor do que todos, né? A única mulher mais bonita da terra, a mais bela de todas sou eu, né? E eu me lembro quando eu não era cristã e eu passava me maquiando aí no espelho umas 3 horas, e isso tudo gerava muita briga, gerava ira dentro da minha casa, dentro do meu lar, porque às vezes o meu esposo ficava esperando, e para mim aquela maquiagem nunca estava boa, nunca estava perfeita, sempre faltava alguma coisa, sempre faltava. Mas o Senhor me ensinou, minha irmã, a não condenar as pessoas, porque eu já estou entrando num outro assunto aqui, né? Que o Senhor, ele requer de cada um coisas diferentes. Existem mulheres, por exemplo, que usam maquiagem. Um dia eu repreendi, eu olhei na minha ignorância, ainda conhecendo o Senhor, uma irmã maquiada, né, num vídeo, e eu disse, essa mulher não é de Deus, porque está maquiada, né? E o Senhor me repreendeu na mesma hora. O Espírito Santo falou comigo e disse, não fala da minha serva que eu levantei, né? Então o Senhor trouxe ao meu coração a palavra de José, que eu fiz um vídeo curto aqui no vídeo, né, sobre o exterior de José, a aparência de José e o coração de José, né? Homens que viveram, que foram para outros lugares, né? Saíram ali da sua cidade, saíram dali do meio do seu povo e foram viver em outros povos, como foi o caso de Daniel e de Esther também, né? E não de Esther, que já foi criada no meio da Babilônia, né? Mas ela se vestia como uma persa, né? De acordo com o que mandava ali, era a esposa do rei, né? Era preparada para o rei, maquiada para o rei, mas o seu coração era do Senhor, né? Então, o que eu quero dizer hoje é que os nossos olhos, eles estão no lugar errado. E com o poder de influência que nós exercemos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e muitas vezes sobre outras mulheres, nós precisamos ter um cuidado muito grande com qualquer atitude que nós vamos tomar, com qualquer atitude que nós tivermos entretenimento do que acontece conosco, né, de uma mágoa, de uma tristeza. Nós precisamos refletir muito bem, parar e pensar antes de nos mover, porque alguém está olhando para a tua vida, principalmente os de dentro da tua casa, tá certo? Eu quero te deixar aqui um grande abraço, e eu quero te dizer que cuida da tua família,
cuida dos teus filhos, do teu esposo, porque eles estão olhando para ti. Se tu recuar, eles vão recuar. Se tu avançar, eles vão avançar. E aí, às vezes, nós precisamos parar e pensar o que nós queremos. Tu é um exemplo muito mais naquilo que tu faz do que naquilo que tu diz. Eles não estão olhando para o que tu diz, eles estão olhando para o que tu faz. Eu me lembro até hoje de ver a minha avó na cozinha muitas vezes mal, muitas vezes doente, muitas vezes, e eu já cristã, já convertida, eu me lembrava, né, nos piores dias que eu atravessei de prova, eu me lembrava da força da minha avó, mesmo sem conhecer ao Senhor. Mas eu sabia que ela era um grande exemplo de mulher forte, né? Em algumas coisas, claro, né? Como nós não conhecemos ao Senhor, quando nós não conhecemos ao Senhor, deixamos a desejar, né? Mas ela se mostrou um grande exemplo de mulher em muitas áreas da sua vida. Nós não somos perfeitos, nós falhamos. Não podemos ser perfeitos em todas as coisas, só perfeito é só o Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que nós pudermos, tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, que nós buscamos o melhor possível. Que a gente possa buscar fazer o melhor possível. Tá certo? Agora sim. Um grande abraço. Tchau, tchau.